Olá, como é bom estarmos juntos! Mais uma vez trazendo sempre uma palavra que vem diretamente do coração de Deus para o seu coração. São os nossos devocionais diários. Não esqueça de acessar o link que eu te mando. Vá lá no canal do YouTube, assista o devocional até o final. Veja se você é inscrito, se não for, inscreva-se. Ative o sininho para receber as nossas notificações. Dê sua curtida e compartilhe com o máximo de pessoas esse devocional. Precisamos que esse canal entre em evidência para que a cada dia mais e mais pessoas recebam uma porção da palavra de Deus. A nossa meditação de hoje tem como título A Síndrome de Jonas. E o texto, o livro do profeta Jonas, capítulo 1. Vou ler do versículo 1 ao 3. Jonas 1, do 1 ao 3, diz o seguinte: Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor para Tarsis, e tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e embarcou nele para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Veja, você conhece a história de Jonas, um profeta de Deus, um homem escolhido de Deus para ser o seu porta-voz. E uma das tarefas que Deus dá para Jonas é ir lá em Nínive, a capital da Síria, e pregar contra aquele povo. Mas diante desse chamado de Deus, o texto fala que Deus fala assim, dispõe-te e vai à grande cidade de Nínive. E mais adiante o texto diz que Jonas realmente se dispôs. Mas não para obedecer a Deus, não para ir ao chamado de Deus, mas ele se dispôs para fugir da presença de Deus, diz o texto, para fugir da presença de Deus, ainda termina, né? Ora, para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Veja que Jonas foge, ele é chamado do profeta fujão. Ele foge, e achando que podia se esconder, que podia fugir da presença de Deus. Mas veja os sintomas dessa doença que eu chamo de síndrome de Jonas, quando nós fugimos da presença de Deus. Jonas tentou fugir da presença de Deus e o que aconteceu? Se você observar, ele teve uma vida de descida, ladeira abaixo. Primeiro ele desce a Jope para comprar uma passagem para Tarsis. Depois ele desce para o porão do navio e finalmente ele desce para o fundo do mar. Assim como Jonas, muitas vezes queremos fugir de Deus. Queremos fugir das responsabilidades que Deus coloca em nossas mãos. Queremos fugir do nosso chamado. Queremos fugir das nossas vocações. Queremos deixar de fazer aquilo que Deus colocou nas nossas mãos. Queremos de usar os nossos dons e talentos a serviço de Deus. Isso é uma espécie de fuga. Como se nós pudéssemos fugir da presença de Deus. A gente não tem como fugir da presença de Deus, mas muitas vezes fugimos da nossa responsabilidade, fugimos dos nossos compromissos, fugimos dos nossos propósitos, fugimos dos nossos padrões de ética estabelecida por Deus. E quando isso acontece, vamos colher os resultados de Jonas. Teremos uma vida de descida, uma vida de ladeira abaixo. Como eu disse, Jonas desceu para Jope, depois desceu para o porão do navio e finalmente desceu para o fundo do mar. E mesmo assim, ele não conseguiu fugir da presença de Deus. Ele foge do chamado de Deus, mas não consegue fugir da presença de Deus. Porque onde quer que ele foi, Deus estava presente. Deus estava presente ali, trabalhando nas circunstâncias e que para Jonas foram adversas. Quando nós fugimos das nossas responsabilidades, do nosso chamado, não conseguimos fugir da presença de Deus, porque Deus está presente em todo lugar. Mas as consequências da nossa fuga das nossas responsabilidades, do nosso chamado,
da nossa ordem dada por Deus, causa transtornos para nós, causa consequências. E vamos ter, assim como Jonas, uma vida de descida. Não vamos conseguir obter êxito, prosperidade naquilo que tensionarmos a fazer, enquanto tentarmos fugir do chamado de Deus, porque fugir da presença dele não vamos conseguir. Veja que Jonas tentou ir para um lugar para longe da presença de Deus. Às vezes a gente se afasta de Deus. Fugir da presença dele não tem como, né? Mas nos afastamos de Deus. Nos afastamos do compromisso, como eu disse, nos afastamos das nossas responsabilidades, dos nossos propósitos, dos nossos padrões que foram estabelecidos por Deus. E isso vai nos trazer consequências. E eu quero dizer para você hoje que está me ouvindo, não faça como Jonas, não tente fugir do chamado de Deus, porque as consequências são drásticas. Obedeça aquilo que Deus tem te falado, obedeça as orientações de Deus, para você ter uma vida equilibrada e uma vida com propósito. Não fuja, senão você terá uma vida de descida. Se coloque na presença de Deus. Se Ele pediu para fazer, vá. Mesmo que pareça difícil, Deus vai providenciar os recursos. Mas quando nós tentamos fugir, vamos colher as consequências. Jonas ficou lá no porão do navio e uma grande tempestade se levantou. E o resultado é que ele foi jogado ao fundo do mar. Mas mesmo assim, Deus, pela misericórdia, providenciou um grande peixe para que Jonas não se afogasse. E aquele peixe levou Jonas até o lugar que Deus queria. Jonas deveria ir de navio, acabou indo dentro de um ventre de um peixe, um lugar desconfortável. Mas não teve como fugir da presença de Deus e nem do chamado de Deus. Então não tente fugir do chamado de Deus. Obedeça para não sofrer as consequências. Essa é a palavra de Deus para você hoje. Pai bondoso, eu oro mais uma vez, como eu tenho feito todos os dias, por esse teu povo que tem acompanhado esses devocionais. Eu te louvo pela vida deles, que tem acompanhado, que tem abençoado esse canal, para que ele entre em evidência. E a minha oração para que o Senhor os abençoe grandemente. Derrama a tua bênção, o bálsamo do teu Santo Espírito, supre cada uma das necessidades deles, ó Pai. E os abençoe. Fala profundamente ao coração e à mente deles, para que não façam como Jonas, tentar fugir do chamado, do propósito e da tua presença. Mas que sejam teus servos obedientes para acolher as bênçãos e não as consequências maléficas e desastrosas daquele que tenta fugir. Os abençoa grandemente, eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Que você tenha um dia maravilhoso na presença de Deus. Se aproxime mais dele, não tente se afastar. Amém.